Você está segurando algo que Deus já mandou soltar? Pode parecer uma pergunta simples, mas ela carrega o peso de muitas vidas presas no passado, estacionadas em memórias, dores, frustrações e até em conquistas que já não servem mais para o presente. E o mais intrigante, muitas vezes, é esse apego ao velho que impede o novo de Deus de acontecer. Quantas vezes oramos pedindo uma transformação? Imploramos por um recomeço, uma resposta, uma nova estação. Mas quando Deus vem com a mudança, percebe que ainda estamos agarrados ao que Ele já nos pediu para deixar para trás. Hoje Deus quer falar ao seu coração. Ele quer abrir os seus olhos espirituais para que você entenda que algumas promessas não se cumprem enquanto você continua alimentando o passado. Existem bênçãos esperando do outro lado do desprendimento. E é por isso que o tema de hoje é tão urgente. Para Deus te dar algo novo, você precisa esquecer o velho. Mas afinal, por que é tão difícil deixar o velho para trás? Essa é a pergunta que guia nossa reflexão. E ela é mais profunda do que parece. Porque o velho não é apenas aquilo que te faz mal. Às vezes, é também aquilo que te deu segurança em um tempo passado, mas que hoje te impede de crescer. É aquela zona de conforto disfarçada de estabilidade. É o Egito que você já deveria ter abandonado, mas que insiste em chamar de lar. Lembre-se do povo de Israel. Após mais de 400 anos de escravidão, Deus ouviu o clamor do seu povo e decidiu libertá-los. Ele enviou Moisés como instrumento para conduzi-los rumo à terra prometida. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, em pleno deserto, muitos desejaram voltar ao Egito. Sim, preferiam as cebolas do Egito do que a liberdade do desconhecido. Por quê? Porque o novo de Deus exige fé, exige confiança, exige coragem para andar sem ver, exige renúncia do que é confortável, ainda que opressor. E aqui está o primeiro gatilho espiritual da nossa jornada. Nem tudo que é familiar vem de Deus. Nem tudo que você aprendeu a conviver deve continuar com você. Deus não quer te adaptar ao passado, Ele quer te conduzir ao futuro. Mas enquanto você continuar romantizando o que Deus já encerrou, o novo não terá espaço para nascer. Abraão é outro exemplo poderoso disso. Quando Deus o chama para ser pai de uma grande nação, Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Perceba o que Deus está dizendo. Abandone o velho. Saia do que é conhecido. Eu tenho algo novo, mas você só verá esse novo se estiver disposto a sair. O problema é que muitos querem as promessas de Deus, mas continuam presos nos hábitos antigos. Querem a terra prometida, mas insistem em levar as bagagens do Egito. E isso não funciona. Há um tempo em que o velho precisa morrer para que o novo floresça. Quantas coisas Deus já te mostrou que precisam ser deixadas? Relacionamentos, ressentimentos, caminhos errados, pensamentos tóxicos, vícios emocionais. E mesmo assim você resiste. E quanto mais resiste, mais sente que a vida está travada, que nada flui, que a oração não passa do teto. Talvez o céu esteja em silêncio porque Deus está esperando sua atitude. Ele já falou, já mostrou, já sinalizou. Agora falta você tomar a decisão. E você pode estar pensando, mas eu não sei como esquecer. Eu não consigo deixar o passado para trás. Eu entendo. Esquecer o velho não significa apagar da memória, mas significa tirar do controle. Enquanto o passado estiver guiando suas decisões, ele continuará te dominando. Esquecer o velho é colocar um ponto final em algo que você insistia em continuar editando. É entender que por mais que tenha doído, servido ou feito parte da sua história, ele não define o seu destino. Você já percebeu que o novo de Deus geralmente vem disfarçado de ruptura? Às vezes, ele permite que portas se fechem, amizades se afastem, planos se frustrem. Tudo isso como parte do processo de transição. Mas em vez de aceitar como um mover divino, muitos entram em desespero, achando que perderam tudo. Só que na verdade não foi perda, foi preparação. José foi jogado numa cova, vendido como escravo, preso injustamente. Tudo parecia ser o fim. Mas o fim que os homens veem é muitas vezes o começo que Deus está planejando. No tempo certo, José foi exaltado, governou o Egito e salvou sua família da fome. Mas nada disso teria acontecido se ele tivesse ficado preso ao trauma da rejeição, à mágoa dos irmãos ou ao sentimento de injustiça. O novo exige um coração curado. E isso é o que Deus quer trabalhar em você hoje. Antes de te levar para o novo nível, Ele precisa tirar de dentro de você as raízes do passado. Enquanto você não perdoar, não soltar, não romper, não haverá espaço para a promessa se cumprir. E olha só, isso não é castigo, é cuidado. É como um pai que não entrega a chave do carro a um filho despreparado. Deus te ama tanto que Ele prefere te tratar agora do que te perder no futuro. Ele sabe que se você receber o novo sem ter esquecido o velho,
vai acabar contaminando aquilo que era para ser bênção. Pense nisso com profundidade. Você está realmente pronto para o novo? Ou está apenas desejando uma mudança superficial sem transformação interior? É nesse ponto que muitos se enganam. Acham que o novo de Deus virá como uma mágica. Num passe de fé, tudo se resolverá. Mas não é assim. Deus trabalha em processos. E o primeiro passo desse processo é o desapego. Desapegar não é ser insensível, é ser obediente. É olhar para o passado com gratidão, mas não com dependência. É reconhecer que Deus agiu, que te ensinou, que te moldou, mas agora quer te levar além. Lembre-se, a terra prometida não é para os nostálgicos do Egito, é para os ousados do deserto. É para quem aceita andar pela fé, mesmo quando não há sinais. É para quem crê que o melhor de Deus ainda está por vir. Sabe o que mais impede muitos de viverem o novo de Deus? A ilusão de controle. Você já parou para pensar em quantas vezes tentou conduzir a sua vida do seu jeito? E deu errado? Quantas portas você forçou para abrir? Quantas pessoas tentou segurar? Quantos caminhos insistiu em seguir? Mesmo com Deus mostrando que não era por ali? É doloroso reconhecer isso, mas necessário. Porque só quando entendemos que não somos donos da nossa própria história é que nos entregamos de verdade ao plano de Deus. E aqui está a segunda grande pergunta que precisa ecoar na sua alma hoje. O que eu estou tentando controlar que já deveria ter entregue para Deus? Às vezes, o velho que Deus quer que você esqueça não é uma lembrança ou um relacionamento. É o seu desejo de controlar tudo. E Deus está dizendo, enquanto você continuar no volante, eu não posso te mostrar a rota que preparei. Lembra de Pedro? Naquela noite escura, em que Jesus andou sobre as águas, Pedro tomou coragem, saiu do barco e foi ao encontro do Mestre. Enquanto olhava para Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Mas quando olhou para o vento, para as circunstâncias, para o que estava ao redor, ele começou a afundar. Assim somos nós. O novo de Deus está diante de nós, como Jesus estava diante de Pedro. Mas ficamos olhando para o medo, para o histórico de fracassos, para o que dizem as estatísticas, para o que a lógica diz que vai dar errado. E então afundamos. A fé que te tira do barco precisa ser a mesma fé que te sustenta nas águas. O novo assusta, sim, porque o novo exige rendição. E rendição é uma das maiores provas de confiança que alguém pode dar a Deus. Muitos dizem, Senhor, eu confio em Ti, mas ainda insistem em reviver feridas, em buscar por respostas do passado, em guardar objetos que representam dores que deveriam ter sido curadas. Você sabia que há pessoas que guardam lembranças, que funcionam como correntes espirituais, fotos, cartas, roupas, registros, não como memória saudável, mas como uma forma de alimentar o que deveria ter morrido? Há coisas que Deus só poderá reconstruir quando você decidir jogar fora os escombros. E eu falo aqui não apenas de objetos físicos, mas de sentimentos, pensamentos, lembranças, tudo aquilo que serve de muleta emocional e que te impede de andar pela fé. Quer um exemplo bíblico disso? Quando o profeta Samuel foi até Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele ainda estava emocionalmente apegado a Saul. Deus precisou falar com ele de forma direta. Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Por Samuel 16:1. Em outras palavras, Deus estava dizendo, enquanto você continuar lamentando o que passou, não poderá enxergar o que estou prestes a fazer. E aí vem o ensino profundo. Samuel só pôde reconhecer Davi como rei quando deixou de chorar por Saul. Será que não é isso que está acontecendo com você? Será que você não está com os olhos embaçados de tanto chorar pelo que Deus já tirou? Será que ao invés de clamar pelo novo, você não está secretamente desejando que o velho volte? Deus quer te libertar hoje dessa prisão sentimental. Não importa quão bom, quão importante, quão marcante tenha sido o passado. Se Deus já encerrou, precisa ser deixado. O que foi bênção ontem pode se tornar peso hoje. Sim, há tempos em que o que nos sustentou em uma estação se torna impedimento na próxima. O maná caía todos os dias no deserto, mas quando o povo entrou em Canaã, o maná cessou. Deus estava dizendo, agora é outro tempo. Agora vocês vão colher da terra. Agora é a promessa se cumprindo. Mas se eles tivessem se apegado ao maná, talvez nunca valorizassem o fruto da terra prometida. Essa é a transição espiritual que muitos resistem a viver. Querem o novo, mas vivem de migalhas antigas. Querem Canaã, mas continuam sentindo falta do maná. Querem Davi, mas continuam chorando por Saul. Querem Jesus, mas não conseguem soltar Judas. É forte, mas é necessário ouvir. Algumas perdas foram livramentos disfarçados. Algumas saídas foram respostas de oração. Deus sabe o que tira. E Ele só tira para colocar algo melhor no lugar. Mas para isso, você precisa crer que o que vem de Deus sempre será maior do que o que ficou para trás.
O que Deus está preparando não cabe no seu ontem. E aqui vai um gatilho poderoso para a sua fé. Se o velho tivesse o poder de te levar ao seu destino, Deus não teria encerrado. Deus não desperdiça histórias, mas também não recicla planos fora do propósito. Ele fecha ciclos. E quando ele fecha, não é para castigar, é para preparar. Quantas vezes você já ouviu ou disse: "Eu só queria que as coisas voltassem a ser como antes"? Mas você já pensou que esse antes talvez estivesse te matando espiritualmente? Talvez você estava longe da presença de Deus, vivendo uma vida de aparência, se alimentando de migalhas emocionais. E Deus, por amor, te desconstruiu. Sim, o amor de Deus também desconstrói. Desconstrói ilusões. Desconstrói zonas de conforto. Desconstrói dependências. Desconstrói orgulho. Tudo isso para te mostrar que a segurança não está no que passou, mas no que Ele prometeu. Você está disposto a ser desconstruído por amor? Está disposto a dizer: "Senhor, eu aceito esquecer o velho, por mais doloroso que seja. Se isso significar viver o novo que o Senhor tem para mim?" Essa entrega é o início de uma nova jornada. Uma jornada onde você não precisa mais carregar fardos desnecessários. Uma jornada onde Deus te chama a andar com leveza, com paz, com liberdade. Jesus disse: "Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha." Mateus 9,16. Em outras palavras, o novo de Deus não se mistura com o velho do homem. É preciso romper, cortar, deixar e confiar. Confiar que o Deus que te chamou é fiel para terminar a obra. Confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando tudo parece confuso. Confiar que Ele tem planos maiores do que sua mente pode imaginar. E acima de tudo, confiar que o que vem pela frente não se compara ao que ficou para trás. Você já se sentiu travado, como se estivesse em um campo de batalha, mas sem inimigo visível? Talvez o que você esteja enfrentando não seja algo externo. Talvez a maior guerra esteja acontecendo dentro de você. Porque esquecer o velho não é só uma decisão racional. É uma batalha espiritual. Existe um tipo de dor silenciosa que nos impede de avançar. Uma saudade que parece inocente, mas que esconde uma prisão. Um apego que parece amor, mas que esconde dependência. Um costume que parece conforto, mas que esconde estagnação. E a pergunta que precisa ser feita agora é: o que ainda me prende que eu não estou conseguindo identificar? Essa é a pergunta que transforma destinos, porque ela nos obriga a olhar para dentro, a encarar o espelho da alma. A verdade é que não se trata apenas de esquecer o que passou, mas de entender por que ainda estamos presos a isso. Às vezes o velho não é uma situação, é uma identidade. Você se acostumou a ser rejeitado. Você se acostumou a ser ignorado. Você se acostumou a viver como vítima. E quando Deus começa a te levantar, a te curar, a te mostrar que você é filho, amado, você entra em crise. Porque o novo de Deus confronta o velho que você aceitou como normal. O povo de Israel viveu isso no deserto. Mesmo após sair da escravidão, eles ainda carregavam a mentalidade de escravos. Deus abria o mar, mandava comida do céu, fazia sair água da rocha. E ainda assim eles murmuravam, queriam voltar para o Egito. Eles estavam livres no corpo, mas ainda aprisionados na mente. E essa é uma das maiores armadilhas espirituais. Ser livre por fora, mas escravo por dentro. Você pode ter mudado de ambiente, mas se não mudar de mentalidade, o velho continuará governando o novo. É por isso que Deus muitas vezes permite o silêncio, o deserto, a espera. Não para nos punir, mas para nos ressignificar. Ele precisa matar o velho eu para nascer o novo propósito. A velha identidade precisa morrer para que o novo chamado floresça. Vamos olhar para José. Traído pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, preso injustamente. E ainda assim, manteve o coração puro. Mas repare num detalhe poderoso. Quando José tem seus 2 filhos, ele dá nomes com significados espirituais profundos. O primeiro se chama Manassés, que significa: "Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai." Gênesis 41:51. Ele só estava pronto para governar o Egito, depois que aprendeu a esquecer a dor do passado. Porque ninguém governa o novo carregando o fardo do velho. José teve que perdoar, soltar, deixar, esquecer. E só então, Deus liberou o cumprimento da promessa. O que será que Deus está esperando você esquecer para liberar o que Ele já preparou? É duro pensar que talvez você esteja adiando sua própria promessa, porque não consegue deixar ir. Mas essa é a verdade que liberta. Enquanto você alimenta o velho, o novo fica bloqueado. E aqui vai um alerta profético. Existem momentos em que Deus vai permitir que o velho desmorone diante dos seus olhos. Não porque Ele te abandonou, mas porque Ele sabe que você não vai soltar se ainda estiver de pé. É por isso que amizades se rompem de forma inesperada. Portas se fecham, planos são frustrados. E tudo isso te leva a perguntar: Deus, por quê? E Deus responde: porque o que você não tem coragem de abandonar
eu preciso remover. O velho precisa morrer para que o novo nasça. E aqui está o clímax espiritual deste bloco. Jesus só ressuscitou depois de morrer. Parece óbvio, mas é profundo. A maior manifestação de glória só aconteceu depois da cruz. A cruz foi dolorosa, foi humilhante, foi sangrenta, mas foi necessária. E com você não será diferente. Antes da glória vem a cruz. Antes da promessa vem o silêncio. Antes da ressurreição vem a morte do velho. Por isso não se assuste se tudo parecer estar desmoronando. Deus não está te destruindo. Está te reconstruindo. Ele está trocando o alicerce. Está firmando os fundamentos. Está limpando o terreno. Porque ele não constrói o novo sobre ruínas antigas. Você pode até tentar colar os cacos do passado, mas Deus está dizendo: eu quero fazer algo totalmente novo. Isaías 48:19 declara: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você percebe o que Deus está dizendo? Agora sairá a luz. O novo já está sendo gerado. Mas para enxergá-lo, você precisa parar de olhar para trás. Você precisa confiar que o que Deus está trazendo à luz é infinitamente maior do que aquilo que escureceu o seu ontem. Então, não lute contra o processo. Se está doendo, é porque está nascendo. Se está desmoronando, é porque vai ser reerguido. E o que vem depois disso será tão sobrenatural que você nem vai lembrar da dor do parto. A Bíblia diz que quando a mulher dá à luz, ela se esquece da dor, por causa da alegria de ter nascido um novo ser. Ver João 6:21. Essa é a palavra para você. A dor que você está enfrentando agora não se compara à alegria que está prestes a vir. Mas para isso, você precisa soltar, precisa desapegar, precisa confiar. Você está pronto para isso? Está pronto para dar esse passo sem saber o que tem do outro lado? Está pronto para andar sobre as águas, como Pedro, confiando apenas na voz de Jesus? Porque o novo de Deus exige fé. E fé não é entender, fé é obedecer. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante, respire fundo e ouça com o coração. Você está a um passo de viver algo sobrenatural. Não é exagero, é promessa. Mas há algo que só você pode fazer: escolher não viver mais à sombra do passado. Muitas vezes você ora pedindo que Deus faça algo novo, mas não percebe que ainda está agarrado ao que deveria ter deixado para trás há muito tempo. Como Deus pode colocar vinho novo em odres velhos? Jesus mesmo nos ensinou: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rompe os odres. Entorna-se o vinho e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Marcos 2:22. Você quer o vinho novo? Então precisa se tornar um odre novo. Isso significa permitir que Deus renove sua mente, seus hábitos, suas amizades, sua maneira de reagir, de pensar, de sentir. O novo de Deus exige transformação. Talvez você tenha chorado por portas que se fecharam. Mas e se eu te dissesse que aquelas portas não estavam te levando para o destino que Deus escreveu para você? Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece que tudo está dando errado, porque o novo de Deus quase sempre nasce no meio do caos. Lembre-se da criação. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E então Deus disse: haja luz. Gênesis 1, 2, 3. Ele trouxe ordem ao caos, e ele continua fazendo isso hoje. Ele pode trazer luz ao seu caos, paz ao seu deserto, direção ao seu labirinto. Mas você precisa crer. O tempo do choro passou. O tempo da espera passou. Agora é hora de levantar, de seguir, de confiar. Porque Deus está fazendo algo novo. E você não pode viver o novo se estiver emocionalmente habitando no velho. Chegou a hora de romper. Romper com a dor. Romper com a culpa. Romper com o medo. Romper com os laços que te impedem de avançar. Você não está mais no Egito. Você está a caminho da terra prometida. E nesta caminhada, o passado precisa ser deixado para trás, como roupas velhas que já não servem mais. Ouça isso. O que você perde hoje, Deus usa como semente para o que você vai colher amanhã. Não é o fim, é o começo de algo maior. Então, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo claro, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, creia, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Oração final. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu oro por essa pessoa que chegou até aqui. Ela ouviu tua voz em cada palavra. Ela sentiu o teu chamado. Ela entendeu que o tempo do velho acabou. Pai, que toda lembrança dolorosa que ainda prende o coração dela seja agora quebrada em nome de Jesus. Que toda raiz de mágoa, culpa ou tristeza seja arrancada e lançada fora. Que ela possa viver o novo que o Senhor preparou. Que ela seja curada nas emoções, restaurada no espírito, renovada na mente
Senhor, dá força para ela romper com tudo que a impede de avançar. Dá coragem para soltar o que já não edifica. Dá sabedoria para reconhecer o tempo certo de deixar ir. E dá fé para abraçar o invisível, o incerto, o sobrenatural que o Senhor tem. Pai, eu declaro que esta vida está entrando em um novo ciclo. Um ciclo de promessa, de recomeço, de renovo, de plenitude. E que todo o passado que a impedia de sonhar, de confiar, de caminhar, seja agora apagado pela tua graça. Em nome de Jesus, eu profetizo. O velho caiu por terra. O novo já começou. Amém. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração e você sentiu Deus te chamando para um novo tempo, então não saia desse vídeo sem fazer algo importante. Se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as mensagens que vão continuar fortalecendo sua fé e guiando seus passos. E deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o que Deus falou com você hoje. Eu quero orar por você. E mais, envie esse vídeo para alguém que você ama. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa para mudar de vida é uma palavra. E hoje, essa palavra pode sair da sua mão. Que Deus te abençoe. Que o novo venha. E que você tenha coragem de vivê-lo intensamente.